Nós participamos de uma paróquia em Uberaba, que a caminhada de SEBS dela foi a vida inteira, mais de 30 anos, com todos os padres que passaram por lá. Agora, o bispo trocou de padre e ele tem outro jeito de igreja, conservador. E ele destituiu todos os conselhos. Pede pra ela virar pra cá. Com aval do bispo. Pede pra ela virar pra cá. Então agora ele faz o que quer e nós estamos aprendendo muito aqui. Só que nós não temos aonde aplicar. Olha pra cá pro povo, ó. Com a internet já vai ver tudo isso. Então, a igreja agora não tem essa caminhada de SEBS mais, foi tirada de nós e fazemos o quê? Agora um refrão pro pessoal de Caratinga. Estrela amanhã, estou destilando, estou destilando, porque esperar amanhã. Fala pela nosso Carlos Mestre. Numa mesa, nesta mesa. E quem sai então daqui, que todos nós sentamos nessa mesa, e nós partilhamos nessa mesa. E aí essa mesa, como ele disse, tem 4 pés. Um pé significa ensinamento, doutrina. Então nós passamos aqui um dia e meio aprendendo uns com os outros, sobretudo com os nossos assessores, que passou para nós muitos ensinamentos. E também que nós aprendemos uns com os outros, partilhando a nossa vida, a nossa experiência, a nossa caminhada. E com isso então nós aprendemos a partilhar nossos bens. Cada comunidade tem o seu bem, cada comunidade tem seus ministérios, tem sua vida. Aí o segundo pé é partilhamos nossas vidas. Conhecemos muitas situações, aí o segundo pé da mesa. O terceiro pé que a gente vivencia e vivenciou e testemunhou, nós aprendemos a partilhar o pão. A contribuição de vocês no sentido das inscrições, a contribuição dos assessores, a contribuição de cada um, do seu tempo, a contribuição das famílias que nos acolheram, a paróquia. Então isso virou realmente para nós o momento de partir o pão. Viver a experiência a Eucaristia, concluindo com a Eucaristia. E celebramos até 3 vezes a Eucaristia aqui, e depois transformamos todo o nosso encontro num grande sinal da Eucaristia, que é a viver em comunhão entre nós. E depois também a gente vem e percebe que tudo foi oração. O quarto pé é oração. Nossa vida ficou em oração, em louvor, em caminhada cada vez mais. Então que esses momentos sejam fortes e que essa mesa que realmente está aqui com esses 4 pés, que é o sinal da nossa SEBS, da nossa comunidade, que possamos com isso levar essa experiência lá para as bases, viver lá na experiência nossa, a nossa vida, a nossa caminhada. Por isso que com isso queremos vivenciar e testemunhar e agradecer a vocês tudo que a gente pôde fazer e tudo que a gente pôde fazer acontecer na história e na caminhada. Então eu gostaria, foi pedido aqui para estar aí nós recebendo o padre Simão, aqui já, que realmente foi um dos responsáveis, ele está junto com a gente aqui, acolhendo-nos nesse momento. Esse povo aí de forma bem sutil, bem simples, trabalhando, oferecendo para nós o alimento, e agradecer a eles por realmente ter colocado esse tempo, essa dedicação para ter
agradecermos a eles nesse momento, participando da nossa vida. Obrigado por tudo aí. Uma salva de palmas para eles. Do 7º Encontro Mineiro da SEBS em Unai. A Daílde vai ler para nós aqui. Carta do 7º Encontro Mineiro da SEBS em Unai, Minas Gerais. Com o calor das terras de Unai, foram acolhidos os representantes de nossas 7 micro-regiões, províncias eclesiásticas dos cantos de Minas Gerais para o 7º Encontro Mineiro de SEBS. Os participantes foram recebidos na sexta-feira, dia 18 de setembro de 2015, na BR-188, em uma tenda com muita alegria. A abertura do encontro foi presidida pelo bispo da Diocese de Paracatu, Dom Jorge Alves Bezerra, do Santuário Nossa Senhora do Carmo, com a presença de vários padres. Durante a celebração, foi lida uma carta enviada pelo presidente da CNBB, Dom Paulo Mendes Peixoto, motivando a caminhada da SEBS. No segundo dia, iniciamos amanhã com a mística vivenciando a espiritualidade da SEBS, para entrarmos no aprofundamento dos desafios do mundo urbano, tendo como lema cidade, campo gerando vida. Logo em seguida, fomos na parte do ver, que devemos olhar os aspectos positivos e negativos do êxodo rural, que cresce como fruto da Revolução Industrial, criando problemas de família, de moradia, de saúde, de água, de transporte e de lazer. Vimos que o desafio urbano cresce tanto que afeta o modo de viver de todos, tanto na cidade como na roça. Em torno de 1950, 80% da população brasileira vivia na roça. O censo de 2012 constata que 82% vive nas cidades. Na parte do julgar, vimos como o próprio Jesus nasceu na roça de Nazaré e aos 30 anos de idade foi morar na cidade de Cafarnaum. Vimos como as primeiras comunidades foram nascendo entre os pobres das cidades daquela época. Jerusalém, Antioquia, Corinto, Éfeso, Roma, como é muito presente nos dias de hoje também. As SEBS são um modo de ser igreja, com suas 5 dimensões. A dimensão comunitária ligada aos problemas concretos da vida do povo. A dimensão humana que faz crescer a participação das mulheres. Procura acolher as pessoas e humaniza a convivência. A dimensão política que combate as injustiças e as divisões injustas. A dimensão ecumênica que insiste na vivência da boa nova de Deus que Jesus nos trouxe, e não no aspecto institucional. A dimensão bíblica que nos faz ver a realidade com o olhar de Deus. Colocou também que as 4 colunas da vida em comunidade, mencionadas na Bíblia, quando ela diz que os cristãos perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, em fração do pão e nas orações. A Bíblia mostra como na raiz das comunidades está uma nova experiência do amor eterno de Deus como Pai. Uma nova consciência da missão como serviço, uma nova pastoral que se caracteriza pela ternura, pela atitude de diálogo, pela preocupação em reunir-se uma vez por semana para partilhar a fé, louvar a Deus e ensinar-se mutuamente em servir. Imitando Jesus que dizia: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos.
e tendo como padroeira Maria, a mãe de Jesus, respondia ao anjo: eis aqui a serva do Senhor. Nessa perspectiva, Frei Carlos fez uma memória às mulheres que seguiram a Jesus. Falou ainda de Paulo, que ele começou a seguir Jesus para persegui-lo, pois era um soldado romano, e que quando este percebeu, já estava envolvido por Jesus. Daí a visão simbólica de que ele caiu do cavalo. Falou ainda que Saulo saiu do trabalho e veio seguir Jesus. Falou sobre Maria e disse que a mãe ama o filho, porque ele é filho, independente de suas escolhas e do sofrimento que ele pode causar para esta mãe. Quando Jesus foi pregado na cruz, ele pediu: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Frei Carlos questionou: qual a postura que Jesus teve diante daqueles poder da igreja? E perguntou ainda: qual a nossa postura nos dias de hoje? Os cristãos naquela época viviam em intensidade a ressurreição de Jesus, e nós, já nos mostrando que o que temos de mais ecumênico é a vida. Colocou que na nossa igreja convivemos com as questões da diferença e que cresce a cada dia mais a ala dos conservadores, o que impede que as comunidades eclesiais avancem. Estão acontecendo muitas mudanças na igreja. A vinda do Papa Francisco não é agradável para todos. Muitas pessoas não gostam destas mudanças por medo de perder a força. Mediante isso, nos faz as seguintes provocações: como viver melhor e como ajudar o meu país a mudar? Qual a imagem de Deus que recebemos na zona rural? De um Deus que castiga ou de um Deus que é misericórdia? Nelito ressalta que os cristãos tinham tudo em comum, que tudo partilhavam. Os primeiros cristãos davam testemunho da ressurreição de Jesus e eram perseguidos. Afirma que evangelizar supõe zelo apostólico. Evangelizar supõe na igreja a coragem e a força de sair de si mesmo, ir para as periferias, não só nas geográficas, mas também as existenciais. No período da tarde, os delegados seguiram para os eixos temáticos a fim de aprofundarem os temas, partilhar experiências e traçar as propostas para a caminhada de nossas comunidades. Saiu o encaminhamento de organizar o povo para lutar pelos seus direitos, trabalhando mais ecologicamente, incentivando os agricultores para que permaneçam no campo, pois o poder público não oferece nenhum incentivo. No eixo água, a proposta foi despertar a consciência do povo para a crise que estamos vivendo, em que a igreja se tornou fonte, em que a água se tornou fonte de lucro devido à sua escassez, e a criação da pastoral ecológica com o objetivo de cuidar da água e da terra. No eixo gênero, a participação nos planos municipais de educação. E no eixo das comunidades tradicionais, o respeito e a valorização das comunidades tradicionais. No eixo juventude, foi proposto a promoção do protagonismo juvenil e espaço nas coordenações diocesanas e estadual das SEBs. Foram momentos vividos com intensidade, gerando a expectativa da próxima partida do trem da SEBs Mineira para Caratinga. Na alegria do Senhor, queremos nos encontrar novamente. Axé, Auerê, Aleluia, Uai. Unaí, 20 de setembro de 2015. 7 de julho de 2016, acontece
acontece no Santuário dos Mártires, em Ribeirão Cascalheira, na prelasia de São Félix do Araguaia, Mato Grosso, a Romaria dos Mártires. Então, é bom que nós já nos preparemos. Belo Horizonte já tem uma caravana se preparando, Valdoaço também tem, não é isso? Então, vamos organizar aí para participar da Romaria dos Mártires em São Félix do Araguaia. A 17 de julho de 2016. Itabira está agarrado. Lá tem umas coisinhas que acho que devem ser corrigidas. Vocês permitem, por exemplo, que São Paulo era um soldado romano, não era. Então eu acho que isso tem que tirar. Vocês não acham bom fazer essa pequena correção? Concorda, né? Tá bom. Olha, os nossos eixos aqui de discussão nos fizeram pensar na nossa corresponsabilidade com a comunidade de vida, o conjunto da comunidade de vida que é a criação. O Papa tem pedido muito isso aí, né? O cuidado com a criação, com o ser humano e a comunidade de vida que compõe esse mundo conosco, né? Então eu quero iniciar aqui este envio, em seguida o Frei Carlos vai nos dar aqui a bênção, convidando vocês a cantar aqui comigo as 5 vogais. Fácil de cantar. A, E, I, O, U. A é a nossa ligação com o absoluto. É eu. Cuidado comigo. I, a irmandade, irmãos e irmãs. O, os outros que compõem conosco, então, essa comunidade de vida. E o universo. Tá bom? Mais uma vez. Quando Jesus enviou os discípulos para anunciar a boa nova, ele disse o seguinte: vocês não podem levar nada. Não foi? Nada. Nem 2 camisas, nem sacola, nada. Só pode e deve levar uma coisa: a paz. E quando entra numa casa, deve dizer: a paz nesta casa. Ó de dentro, a paz, a paz. Ser pacíficos. Segundo, ele disse assim: e quando chegar num lugar, não anda de casa em casa, não como a borboleta que fica, não. Fique morando na mesma casa. Sabe o que significa isso? Integrar-se, fazer parte da comunidade. Não como uma pessoa de fora que leva um recadozinho e vai embora. Fazer parte da comunidade. Terceiro, comer tudo que a dona de casa coloca na mesa e não levar a própria comida. E a dona de casa fica tão satisfeita, está comendo o que eu fiz. E terceiro, curar os doentes, os excluídos, acolher os que não fazem parte para que se sintam acolhidos. Aí Jesus diz: e aí, se isso acontecer, vocês podem dizer: o reino de Deus chegou. O reino de Deus não é uma doutrina, o reino de Deus não é um catecismo, o reino de Deus é uma nova maneira de viver a vida e de irradiar assim a boa nova que Jesus trouxe. Vocês concordam com esse envio? Queria dizer só uma coisinha, só agradecer às religiosas que vieram de outras dioceses, irmãs que saíram de muitos lugares
os padres foram lembrados e eu, como moradora do lugar, como irmã, me senti na obrigação e na missão de dizer a vocês, irmãs, muito obrigada, a irmã que ficou conosco. Levem a igreja também e deixem que ela se torne fermento na massa, como a mulher religiosa é no mundo e na igreja. Muito obrigada, Frei Carlos. Eu, para pedir a bênção de Deus, sabe o que me dá vontade? De quem é a pessoa mais velha aqui no nosso meio? Comigo sem saber. A mãe Crianças. fica, sabe por quê? Olha aqui. Receber a bênção das crianças e da pessoa mais idosa no nosso meio. Vocês estão vendo olha só, como é o nome dela? Sofia, sabedoria. Gente, aqui está a velha jovem. E nós somos jovens, né? Mas está aqui com 80 e tantos anos. E o que a gente recebe na vida, recebe dos pais, não é verdade? E então, a obrigação de todos nós aqui de transmitir. Quantas vezes seus filhos falaram para o senhor, bênção boa? E o que o senhor responde? Que Deus o abençoe. Agora eu vou pedir ao senhor Manuel, que significa Deus conosco, para ele pedir a Deus a bênção para todos nós. Que as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja no coração de todos vocês, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Manuel, muito obrigado. O número 107. Pode cantar, gente? Quero homenagear uma companheira de Uberaba chamada Índia Potira. A Índia Potira me convenceu como uma cristã e militante de Deus quando ela diz: os invasores do Brasil furtaram nossas terras e colocou nós índios como produto de caça. Nos mataram, além de nos furtar as nossas terras, furtaram o nosso direito de poder viver em comunidade indígena. É uma homenagem à Índia Potira de Uberaba. Muito obrigado por vocês ouvirem isso. Vicentinho de Unaí. Tenho tendo certo caminho onde eu consigo. Escuta, meu amigo, venha ver o que há de novo. As certezas não descem com sagrados em continuar. Terminando o 7º Encontro Mineiro das SEBs em Unaí, Noroeste Minas. Hoje, dia 20 de setembro de 2015. Um abraço, Frei Gilvander, que teve a alegria e a responsabilidade de ajudar na assessoria e filmou, registrou esse encontro para que muitas outras pessoas que não tiveram a oportunidade de participar aqui possam, de alguma forma, beber um pouco da beleza profética que aqui aconteceu.